E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Sidecast, o podcast do SES, da nova classe. Nós estamos aqui num pleno sábado de manhã, gravando esse podcast para vocês. Nós estamos hoje com o professor Daniel Alveno. Muito obrigado por estar aqui. Que isso, obrigado. Você. Aceitou o nosso convite, veio de São Paulo, deu um pulo aqui rapidão em Atibaia para a gente gravar esse podcast, conversar um pouquinho sobre o que a gente já tem conversado sobre profissão, sobre vida, sobre carreira, sobre os perrengues da vida que fazem a gente, às vezes, mudar de direção ou continuar na mesma direção, né? E a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, estava apresentando, né? O SES é uma instituição que a gente preconiza os nossos cursos online, onde a gente quer levar o máximo número de conhecimentos para os nossos alunos. E esses alunos recebem esse conhecimento de forma gratuita. Hoje, na mídia social, né? pelos nossos canais, na nossa plataforma, e eles têm essa possibilidade de conhecer diversas áreas, diversos profissionais. E eu sempre falo que não existe melhor maneira de conhecer outros profissionais do que a rede social hoje, né? Porque a gente não precisa nem ir até o próprio profissional e você consegue assistir uma aula dele completa na internet e adquirir muito conhecimento. Então, a gente está nesse ramo, nesse objetivo ainda crescer muito. O professor Daniel Alveno também dá pós-online, né? Sim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no final. Ele vai divulgar o Instagram dele, divulgar o trabalho dele. Então fiquem até o final para vocês curtirem e conhecerem um pouquinho mais. Professor, vamos lá. Eu sempre começo com uma pergunta tradicional. Conta pra gente aí como foi o início da sua carreira, como você optou pela fisioterapia. Porque tem gente que fala que não escolheu a fisioterapia, não. É o que caiu no colo. Ou tem gente que escolheu a fisioterapia. Como é que foi o seu início da sua carreira? Bom, primeiro agradecer o convite, Bárbara. É um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa do que vocês têm feito. Pela saúde, né? Não é só a fisioterapia, mas a saúde, dá acesso gratuito e principalmente a conhecimento de qualidade, né? Para profissionais que muitas vezes estão nesse caminho muito perdidos ainda. Como você falou, tem gente que nem sabe por que fez fisioterapia, tem gente que até sabe por que fez fisioterapia, mas não sabe para onde vai. Pois é. Então, é muito mais do que o conhecimento técnico, é um direcionamento de vida que vocês permitem acesso a gente que, como você falou, às vezes não estaria num curso meu presencial, não estaria num curso de um outro grande profissional presencialmente, pela questão geográfica, financeira, enfim, tempo, e a internet tem proporcionado tudo isso para as pessoas. Né? Muito bom. Bom, sobre o meu início de carreira, na verdade, antes do início de carreira, né? Você perguntou por que eu escolhi a fisioterapia, porque eu sempre gostei de esportes e eu sempre me machuquei muito. Entendi. Tipo um fator físico. E aí, na verdade, assim, como eu jogava muita coisa no colégio, eu me machucava, os meus amigos se machucavam, às vezes a gente queria acelerar o processo de recuperação de alguém para que esse cara não ficasse fora do time, né? Muito tempo, não tinha muita gente para jogar, então a gente não tinha muito banco, né? Não tinha, a gente não podia perder ninguém. E aí eu comecei a me interessar por isso, e eu ia atrás, e eu pesquisava, e aquela coisa de vamos alongar, e vamos fortalecer para não se machucar, e vamos fazer um gelo depois que teve o trauma. Já era da desportiva. Já era da desportiva, exatamente. E eu, fiquei apaixonado por isso, comecei a pesquisar mais sobre isso no colégio, e decidi que eu faria fisioterapia para ser um fisioterapeuta da área desportiva, obviamente, né? Afinal de contas. Entrei nesse intuito, né? A minha mãe também sempre teve uma academia de natação e ginástica e tal, e aí eu sempre pratiquei esporte. Então, a minha tendência natural, a minha inclinação natural, ela foi para isso. Eu não conhecia muito bem a fisioterapia, né? Na verdade, eu conheci porque eu comecei a pesquisar sobre reabilitação antes de conhecer a profissão. Então, como eu disse, eu me apaixonei por isso, era isso que eu queria fazer, fiquei na dúvida entre fazer medicina e fisioterapia na época, mas que eu gostava mesmo de fazer e eu fui movido somente pela paixão. Foi um amor platônico. E aí eu prestei o vestibular para FIS e acabei entrando, então fiz faculdade em São Paulo, na Universidade Cidade de São Paulo, na Unicid. E, bom, acho que o começo da carreira foi aí. Foi aí que você começou, né? E na faculdade, assim, quando você entrou com um objetivo, né? E o que você conheceu, assim, qual foi o seu primeiro impacto?
Qual foi a sua reação? Porque eu não sei na Unicid, mas na minha universidade a gente ia passar por todos os estágios. Sim. Então tinha gente que entrava assim no esporte, aí tinha que passar na saúde da mulher e fazer diversos exames femininos, e o cara ficava tipo, não, gente, eu não quero fazer isso na minha vida. Como foi a sua reação? Como foi a sua graduação, assim? O que você teve de experiências, assim, que te marcaram? Eu sempre fui um cara muito aberto a... Versátil. Eu nunca me fechei absolutamente a nada dentro da fisioterapia, não. A minha faculdade era integral. Bom, eu sou bem velho, né, gente? Eu entrei na faculdade em 1999, olha só. Eu me formei em 2002. Eu tinha 5 anos. Não precisava dessa informação agora, sabe? É verdade, eu tinha 5 anos de idade, professor. Eu entrei com 17 anos, entrei novo. E eram 4 anos integral. Então, eu praticamente morar na faculdade, né? Uhum. Era muito bom isso. A experiência. A experiência, o contato com professores. O tempo todo a gente tinha praticamente um andar do prédio que era só da fisioterapia. O prédio ficava, né, onde a gente estudava, em cima da clínica escola. Então, é uma faculdade que, assim, foi uma grande experiência para mim. Eu tenho um carinho enorme pela instituição até hoje. E sobre as diversas áreas, né? Eu sempre fiz cursos fora durante a graduação, então a gente ia muito para as ligas na USP na época. Eu fiz curso de esportiva, de fisiologia do exercício, mas também fiz cardiologia. Legal. Fiz algumas coisas de respiratória e na época eu percebi que não era muito a minha, olha só, né? Hoje mudou muito. Mas assim, quem é o rei da intubação paliativa hoje, gente? Neuro, que hoje é uma coisa que a gente vê muito. Mas assim, eu comecei a direcionar minha formação toda para ortopedia desportiva. Sim. Mesmo estando aberto a outras áreas. Nos estágios, foi tudo bem. Eu passei por todas as áreas sem nenhum tipo de ranço. Nenhum tipo de... ninguém? Não peguei. Não peguei DP na faculdade. Quase peguei de neuro, que era uma disciplina muito difícil. Mas eu sempre conseguia me dar bem nas práticas, nas provas práticas. Então, passou sem a gente precisa passar. Na faculdade a gente precisa se formar e a gente precisa de um norte em algum momento. E o meu norte era a ortopedia desportiva e isso ficou bem claro no final da graduação, nos estágios. Todos os professores já sabiam que era essa área que eu ia seguir. Oferecendo trabalho já. Tem uma clínica aqui. Mas foi mesmo. Tanto é que no último semestre a gente tinha uma parceria com o Corinthians, o futsal do Corinthians. E aí alguns que estavam para se formar, eu, mais uns 2 ou 3 lá, fomos convidados para atuarmos como fisioterapeuta do futsal do Corinthians. Uau. E aí depois eu fiquei mais 2 anos no futsal. Ao total foram quase 4, depois eu saí, depois voltei de novo. Ao total quase 4 anos lá no Corinthians. Eu já fazia estágio com o marido de uma das minhas professoras no Palmeiras também. Ai, que legal. Então assim, eu realmente estava direcionado à área desportiva. E você ingressou nessa área? Ingressei. Com um tempo... Ingressei. Quanto tempo você ficou nessa área? Eu fiz minha pós em fisiodesportiva em 2003, na Unimap, lá em Piracicaba. E foi incrível. Na época era a melhor que tinha. Tinha o SET também, da Unifesp, né? Que era integral. E tinha a pós de Piracicaba. Então, fui para Piracicaba 1 ano, todo final de semana para lá. Me formei em fisiodesportiva lá. E fiquei trabalhando com esporte por um tempinho. 10 anos. Por um tempinho, básico. Aí eu estava virando uma adolescente. E nessa época eu fui contratado também pela faculdade, pela Unicid, como técnico de laboratório de fisiologia do exercício. Então eu estava no esporte, estava na faculdade, não do jeito que eu queria ainda, que depois eu descobri minha paixão, que é a docência, né? Mas aprendi a ser docente como técnico de laboratório, e aí eu ajudava na ergoespirometria, na dinamometria isocinética, eletromiografia, fazia todas as avaliações físicas funcionais de atleta, de paciente. Então eu fiquei 10 anos nessa área, trabalhei em clínica também e tal, e aí a docência foi me tomando nesse meio do caminho também. Bacana. E aí a pergunta que eu acho que todo mundo que conhece você um pouquinho, não quer calar, né? Todo mundo fica com essa pergunta na cabeça. Aonde virou a chave para o cuidado paliativo? Hoje, quem não sabe, vou apresentar a minha visão, porque eu acho interessante isso, né? Quando a gente
tem uma carreira, a gente se vê de uma maneira. E as pessoas, às vezes, nos enxergam de outra maneira. Como eu falei, quando você tava na faculdade, eu tinha 5 anos de idade. Sim. Mas as pessoas olham pra mim com a minha idade hoje, falando, nossa, Bárbara, você é muito desenvolta, você domina o que você faz. Eu falo, então, mas é que cada um tem um donzinho que corre e aquele donzinho ajuda muito você se desenvolver nas áreas. E eu vejo você muito assim. Eu vejo os seus posters, até as explicações dos stories. É tão simplório que você fala, nossa, entendi. Talvez uma coisa que ficou 6 meses pra entender num curso, numa resposta. Então, dá pra ver o seu dom, o amor que você tem pelo que você faz. Então, quando virou essa chave de esportes para cuidados paliativos? Porque na minha cabeça não tem uma junção muito próxima esses 2 temas. Eles não se encontrariam naturalmente. Eu acho que não. Assim, a não ser se pegasse o Pelé agora, entendeu? Aí acho que é outra realidade. Mas, como funcionaria isso? Os atletas também morrem, né? Também chegam no fim de... Então, Pelé, né? A gente sabe que ele tá passando por um problema de saúde aí. Quem acompanha um pouco do futebol, a gente sabe que ele tá. Acho que aí você pegaria ele, mas como nessa faz fase. essa junção, né? É muito interessante isso, né? Porque essa união, ela veio por conta da docência. Tá. Então, antes da minha paixão pelo cuidado paliativo, que eu nem sabia que existia, porque na minha formação de graduação nunca ninguém falou sobre isso, até você deu o exemplo da saúde da mulher, né? E hoje o pessoal chama de fisiopélvica e tal. Na minha época era saúde da mulher, não tinha estágio disso. Eu nem passei por estágios disso. Eu tive a disciplina, que era uma disciplina teórica. De 2 aulas, teórica. Não tínhamos prática, não tínhamos estágio, e é isso aí. Eu me formei sem saber nada sobre isso. Tudo bem, é uma área que... Pra mim foi tudo bem não ter ido, mas pra muita gente poderia ter despertado, né? E depois que eu comecei a trabalhar com esporte, a trabalhar na faculdade, fiz minha pós... É o que você falou, eu me comunico muito bem. Hoje melhor, né? Lógico, do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas eu já gostava de me comunicar, já gostava de ensinar as pessoas. Porque eu fui um aluno, apesar de nunca ter ficado de DP, eu fui um aluno que tinha muita dificuldade de aprender. Quando eu tinha bons professores, e eu sou muito auditivo e visual, então eu precisava... me concentrar na aula e eu não consigo escrever enquanto eu aprendo. Para mim, se eu escrever, eu esqueço tudo, eu perco tudo, eu não aprendo nada. Então, eu precisava ver, ouvir, então eu precisava sentar na frente para isso. O que é um problema, às vezes, na faculdade. Na faculdade. Senão eu dormia na aula. E eu precisava que o professor tivesse uma boa didática. E a gente sabe que a gente não encontra isso sempre, né? Em todas as aulas, em todas as disciplinas. E aí, quando eu tinha uma disciplina com um professor que era ruim, às vezes não era ele que era ruim, era a didática dele que era ruim, ou eu que não entendia a didática dele, sei lá. Eu começava a ir mal na disciplina e falava, eu não posso reprovar. E o que eu fazia para isso? Para estudar. Eu precisava ler e eu precisava explicar para mim mesmo, com as minhas palavras, para um aluno como eu. Entendi. Para eu conseguir aprender aquilo. E esse foi o modelo que eu usei para a didática que eu tenho hoje com os meus alunos. Eu imagino que eu tô me escutando ali, sabe? Então, eu preciso ser muito claro. Eu preciso entender que, às vezes, aquela pessoa não tem uma base do que eu estou ensinando. Então, eu preciso simplificar a base para que ele entenda algo mais complexo. E aí, por conta dessas... Daniel, dá uma aulinha aqui pra mim disso, dá uma aulinha pra mim daquilo e tal, não sei o que. Eu comecei a dar aulas de pós-graduação. E eu comecei a viajar o Brasil inteiro dando aula de pós-graduação na finada Universidade Gama Filho. Entendi. Que era uma faculdade do Rio de Janeiro, originalmente, mas que tinha um curso de pós-graduação no Brasil inteiro. Conheci o Brasil dando aula de pós-graduação. E isso foi me desenvolvendo muito como professor, como docente e tal. Aí, eu entrei na graduação para dar aula, né? De uma outra faculdade lá em Cotia. Essas eram matérias você dava na parte de fisiologia do exercício. Então, ainda fisiologia do exercício, cinesiologia, cinesioterapia, coisas bem voltadas para a parte mecânica. Exato. E aí um professor meu, que é um cara que eu admiro muito, para mim, um dos caras que mais sabem, um dos caras mais didáticos que eu já conheci, o professor Fábio Passos, ele me convidou para dar aula de anatomia com ele nessa instituição, nessa graduação aí.
lá em Cotia, na faculdade Mário Chamber. E aí eu falei, cara, é a oportunidade que eu queria, né? Aprender com o cara que eu admiro e dar aula de graduação, que até então eu não dava aula de graduação ainda, só na pós. E eu fui lá, longe pra caramba da minha casa e tal. Começaram a me pressionar para fazer mestrado, porque agora você dá aula de pós, você dá aula de graduação, você tem que ter um mestrado. Tá bom, aí comecei, na verdade já tinha batido em muitas portas, tomado muitos nãos, já tinha me frustrado com alguns talvez, alguns sims que a pessoa não deu, enfim. Retorno. Até que finalmente eu consegui em 2009 entrar no mestrado na USP. E aí eu entrei no mestrado que tinha a ver com fisiologia do exercício, que era uma coisa que eu gostava, mas também tinha a ver com pneumo, com cardio. Eu avaliei o efeito da poluição na variabilidade da frequência cardíaca de guardas de trânsito e taxistas, no repouso e no exercício. Bem nichado, assim, né? Específico. Exatamente. Mas é um mestrado, então eu queria realmente o título primeiro, eu queria aprender a fazer pesquisa, eu queria aprender a escrever, que era uma coisa que eu sempre tive dificuldade, lembra que eu falei? E no mestrado eu tive muita dificuldade e eu tive que aprender demais. E aí eu fiz o meu mestrado, eu tô falando tudo isso para te explicar como eu cheguei no cuidado paliativo. Terminando... Mestrado nessa área, eu tô assim, ó... E aí eu comecei a frequentar o hospital, conhecer pessoas de hospital também e tudo mais. A minha coleta de dados era no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, né? No HC da USP. E aí, enfim, no finalzinho do mestrado, eu já não estava mais feliz sendo fisioterapeuta do esporte. E aí isso é uma coisa que é muito importante na minha vida. Eu decidi isso antes de ir para o cuidado paliativo. Eu falo que eu fui feliz no esporte até não ser mais. Você aproveitou o que tinha para aproveitar. Exato. E muitas coisas foram acontecendo dentro do esporte, e eu não tô falando que é uma área ruim. É que as coisas foram acontecendo para mim de um jeito que já não cabiam mais na minha vida. Tipo, você tá num clube e você ter que viajar... fica 2, 3 dias fora e não receber nada a mais por isso. Como assim? Eu não entendo isso, sabe? Mas é esporte amador, é esporte não sei o quê. Não interessa, eu sou um profissional e eu preciso receber de acordo com o que eu trabalho. E às vezes você viaja, você trabalha a madrugada inteira nessas viagens, enfim, do esporte. Esporte é uma loucura, por isso que tem que pagar bem mesmo. Tem que ser bem valorizado. E nas clínicas a mesma coisa, enfim. Eu deixei de ser feliz fazendo isso. Então eu decidi que eu ficaria na graduação, na pós-graduação, na docência, e essa seria a minha vida. E aí me ligaram, foi realmente uma coisa. E aí veio a coisa do destino, da sorte, do nada, sei lá. Uma moça que estudou comigo na graduação, 10 anos antes. Na graduação. Não era minha amiga próxima, nada disso. Não tinha Instagram nessa época, do jeito que é hoje e tal, não sei o quê. Contato era muito mais difícil. Olha, Dani, me ligou mesmo. Olha, Dani, você trabalha com alunos de graduação e tal, não sei o quê. Nós estamos com uma vaga aqui no Hospital São Paulo e tem um menino que, inclusive, eu conhecia, também tinha sido nosso colega, que era o Fábio. Ele saiu do hospital e ele tinha uma vertente mais para ortopedia e tal. E a gente tem essa vaga que é numa enfermaria, que é uma coisa mais motora mesmo e tal. Por que a gente pensou em você? Porque você está terminando mestrado, você lida bem com alunos de graduação, a gente, né, já viu suas aulas e tal. E a gente precisa de alguém com perfil assim, porque tem residência, tem especialização aqui. Você não quer vir para cá? Eu falei, hospital. Eu falei, você tá ligada que eu nunca trabalhei em hospital, né? Sabe que a zona do jaleco da emergência não é comigo. Exatamente. Sabe que um esteto não ausculta um paciente faz tempo, só né? Pra melhorar no pescoço. Ela, não, fica tranquilo, é bem tranquilo mesmo e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom. E eu fui, e aí as pessoas me receberam super bem e tal, não sei o que. Olha, Daniel, é para você ficar nessa enfermaria. E era uma enfermaria que estava se tornando uma enfermaria de cuidados paliativos naquela época. Tava no começo. Muito no começo. E eu não sabia nem o que era e tal. Eu falei, tá bom. Eu aceitei como uma experiência, porque eu sempre acreditei que o fisioterapeuta ele não pode ficar só
Numa área. Não é só numa área. Eu acho que eu sou professor. Acho que o que eu mais amo fazer dentro da fisioterapia é dar aula, é ensinar pessoas. Só que como é que eu vou ensinar alguém se eu não vivo aquilo também de alguma forma? É muito difícil para mim entender isso, mas é uma coisa minha, tá? Não é uma crítica a quem não atua, não. É uma coisa minha. Eu preciso de experiência porque parte do meu ensino é contar histórias. É falar, olha, eu atendi um paciente que era assim, a família era assim, o paciente evoluiu desse jeito, o final foi assim. Eu fiz isso, então, isso. Exatamente. Eu fiz. Eu não li no livro. Eu vi isso acontecer. É claro que as minhas condutas são baseadas em evidências, mas eu vi isso acontecer, eu não simplesmente li no livro. Enfim, foi assim que o cuidado paliativo entrou na minha vida. E aí depois a gente vai discorrer sobre isso. Então você entrou nessa enfermaria não tendo... Eu acho interessante citar uma coisa, para quem não percebeu ainda, percebam. Quantas vezes você citou distância, viagem, tempo. Olha que rolê, vamos usar essa expressão, para poder chegar num comum de hoje, que você vive. Sim. Então imagina, a gente acabou de falar antes, falando sobre a questão da internet, desse acesso. Imagina, após que você fez tal, poderia hoje estar aí, tá nas redes sociais, tá aí em AD. Poderia. O conhecimento todo técnico, vai ser todo final de semana, você podia ir um final de semana só pra prática, o outro tudo teórico. Exatamente. E olha quanto tempo de dedicação, e eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes quando a gente se dedica muito a uma coisa, primeira vez quando você fala assim, olha, eu vou mudar, nossa, chove gente, né? Você tá louco, faz 10 anos que você faz a mesma coisa, você tá na mesma área, você se dedicou tanto tempo, por que você fez então? Eu ouvi isso, e ó que nem... tenho todo esse tempo. Mas eu vi isso quando eu falei, vou deixar o hospital. Sim. Familiares falando, mas você se dedicou tanto. Ia pra Campinas fazer a pós, trabalhava de semana, tava namorando e depois fiquei noiva no final da pós. Nem via, não sei nem como é que eu fiquei noiva, porque eu nem via o meu marido, eu nem via ele, na verdade, se via super pouco. E aí eu falei, não, eu não quero isso. Quero trabalhar com atendimento auxiliar e quero trabalhar com essa questão de não ser a professora, mas levar o conhecimento para os alunos de uma maneira e falar, olha, esse caminho é bom, vai lá. Sim. Olha, esse aqui é bom. Ser uma orientadora. Sim. E a resposta, você tá louca? Você só tem 28 anos. Como assim? Mas, gente, é aprendendo, é o caminho que você fez até onde te levou. Exatamente. E eu passei pela mesma coisa. Como assim? Você trabalhou com esporte, agora você tá... fazendo um mestrado que não tem a ver com esporte, por exemplo. Como assim você vai trabalhar em hospital? Mas você nunca trabalhou em hospital? Eu sofri, inclusive, com os próprios residentes quando eu entrei no hospital. Imagina. Como assim? De contratar um cara que sabe menos que a gente? Eu sabia menos que eles mesmo, em muita coisa, mas sabia muito mais em outras. Exatamente. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem o que elas podem aproveitar do seu melhor. Então, se você fala para mim, Daniel, olha, eu tenho um paciente crítico, em terapia intensiva, que eu preciso do seu conhecimento para ajustar uma ventilação mecânica dele, eu vou falar, cara, não é a minha. Eu posso, claro, tentar te ajudar, tentar discutir, mas não é a minha especialidade profunda, não é a minúcia do que eu faço no dia a dia. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar assim, cara, isso aqui eu vou ligar para alguém que saiba. É pra isso que eu tenho amigos que sabem muito, Isso é magnífico. Isso é magnífico. Eu vou ligar pra alguém que saiba. Agora, você quer discutir um caso de cuidado paliativo comigo? Dificilmente alguém no país vai discutir melhor do que eu. Então, e eu não tô falando isso pra me gabar, pra me dizer que eu sou melhor do que alguém. É porque eu sei que é assim. Isso. Porque essa foi uma coisa que eu construí. É uma coisa que eu decidi que eu seria bom nisso e eu me dediquei para que eu fosse muito bom. Quanto tempo você está nessa área hoje? Hoje, 10 anos. Faz 10 anos. Então, entrei em 2012 lá na enfermaria de cuidados paliativos e estou até hoje na mesma enfermaria. Uau! Então você viu todo o processo de transformação dela até hoje. Exatamente. Hoje ela é uma enfermaria completa de cuidados paliativos. Inclusive, olha que interessante, né? O Dr. André Pernambuco é o médico que fundou a enfermaria, junto com o meu orientador do doutorado, que é o Dr. Aécio Góes. E meu professor Aécio, infelizmente, morreu, né? Há 2 meses atrás, ele faleceu. Foi uma perda
gigantesca, não só para mim, mas para toda a Unifesp. Foi uma tristeza gigantesca, o cara com 52 anos, enfim. Nossa, que jovem. E ele foi o grande fundador da enfermaria de cuidados paliativos, que nunca chamou enfermaria de cuidado paliativo. Entendi. E agora, segunda-feira, depois de amanhã, nós vamos inaugurar ali uma plaquinha oficializando o nome Enfermaria de Cuidados Paliativos, professora Aécio Góes. Nossa, que então legal. ela vai, é uma grande homenagem. É maravilhoso isso. Porque são duas grandes conquistas, né? Primeiro a homenagem pro Aécio, que é um cara maravilhoso, que me ensinou tudo, me abriu as portas do doutorado, me orientou, brigava pela fisioterapia, era o coordenador do curso de medicina, era o coordenador do curso de saúde da Unifesp, um cara com 1000 cargos lá dentro, e ele olhava para a equipe multi da mesma forma que ele olhava para a equipe médica. Legal. Então, é um cara que dificilmente vai ser substituído nesse nível, sabe? Existem pessoas que são assim, naturalmente, boas, né? Sim. E aí, essa enfermaria agora vai chamar uma enfermaria de cuidados paliativos, que é uma conquista institucional, porque muita gente não entende a importância de se ter um cuidado paliativo na sua instituição. Uma nomenclatura, né? Certa, correta. Exatamente. Então, eu tô há 10 anos lá, e é o que você falou, né? É um crescimento, é uma equipe que eu, Dr. André Pernambuco, a enfermagem, que até muda um pouquinho, mas às vezes mantém as mesmas características, são as 3 profissões fixas da unidade, né? Enfermeiros e técnicos, claro. Agora, as outras profissões, psico, nutri, fono, são profissões que são chamadas por interconsulta, que acabam rodando, passando lá quando necessário e tudo mais. Então, a gente construiu uma equipe muito forte dentro desse serviço e que hoje é muito respeitada, não só lá, mas vira uma referência para outros lugares também. Você que domina essa área, né, na área que eu domino, eu até estava comentando com o professor quando ele chegou, eu fiz um curso dele de cuidados paliativos em Campinas, eu fui numa aula, tava uma amiga minha da pós junto, a gente foi assistir, porque foi uma das áreas que, quando eu comecei a pós-graduação, eu me interessei. Eu falei, é um olhar, porque na minha cabeça, teve até na sua aula, eu lembro como se fosse até hoje, na verdade, já até usei numa aula minha que eu dei sobre isso. Sobre o gráfico, sobre a intervenção dos cuidados paliativos. Que ele não é lá no fim, ele começa, e eu vejo muito isso no atendimento domiciliar. Sim. Os cuidados paliativos começando no atendimento domiciliar e muitas vezes terminando na sua ponta. Então, às vezes o paciente que você vai terminar, fui eu que comecei no atendimento domiciliar. Eu falei, nossa, essa vertente eu nunca tinha prestado atenção. E aí, eu acho interessante que você está falando sobre essa questão do tempo. Nesse tempo, nessa equipe, nesse conceito, quais foram as barreiras que você acha assim, que você mais quebrou pessoalmente? E quais as barreiras que a equipe enfrenta hoje, isso associado à cultura, talvez? Sim. Porque a gente sabe que o hospital tem essa característica muito... Eu acho que o hospital tem uma característica muito de domínio, né? O paciente, ele é um domínio do profissional, às vezes é muito fechado, ou às vezes é muito largado, e aí fica todo mundo meio mais ou menos. Quais foram essas barreiras? Você fala assim, olha, isso aqui foi muito importante para a profissão crescer e tudo. E a outra pergunta é, você que tem o domínio na área, quantos hospitais fazem hoje o que o hospital onde você trabalha e coordena faz? Que isso é muito importante pensar em dimensão do Brasil, porque às vezes eu escuto muitos alunos falando, não, mas não tem lugar para atuar. Vamos lá, vamos dar uns dados para ver se não tem lugar para atuar. Bom, começando pelas transformações ao longo do tempo, né? E eu, apesar de já estar formado há 10 anos, já ter a minha pós, já estar terminando o mestrado, já dar aula no Brasil inteiro, quando eu chego no Hospital São Paulo, eu sou um Zé Ninguém. Por que eu sou um Zé Ninguém? Porque ninguém quer saber como fisioterapeuta ali no seu dia a dia, se você tem mestrado ou não, se você deu aula ou não. As pessoas querem saber se você sabe o que você está fazendo ou não sabe o que você está fazendo. Então, eu cheguei com muita desconfiança de todo mundo. E com razão. Porque eu não dominava aquilo. Eu não dominava a emergência, eu sou tutor da residência de urgência e emergência hoje, né? Eu entrei num cargo onde eu fazia uma preceptoria, de alguma forma ali no cuidado paliativo. E eu não sabia
o básico. E as pessoas falam, pô, mas você pode fazer isso, né? E assim, eu como fisioterapeuta com os meus pacientes, eu sabia o que eu estava fazendo. Né? Então eu sabia aspirar, eu não mexia com ventilação mecânica, era uma enfermaria, era um atendimento, era quase que um atendimento domiciliar dentro do hospital, sabe? Com algumas instabilidades a mais e tal. Então não tinha nenhum tipo de risco para o meu paciente. Mas olhando hoje em comparação ao que era lá atrás, era muito diferente. E aí as discussões sobre cuidados paliativos começaram a acontecer e eu, meu Deus, o que é isso? Eu nunca ouvi falar, eu não sei o que é, eu preciso me inteirar desse assunto, eu preciso começar a estudar. E aí eu comecei a me dedicar a aprender mais sobre o setor onde eu estava trabalhando. Comecei a estudar sobre a área, comecei a estudar sobre a atuação do fisioterapeuta, descobri que tinham pouquíssimos fisioterapeutas que pudessem ser referência para mim, pouquíssimos mesmo, quase ninguém. Literatura, quase zero. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. E agora? Aonde eu vou fazer? E aí eu falei, bom, por um lado é horrível isso, porque você não tem muita base. Por outro lado, é um mundo novo. É um mundo de oportunidades. Eu posso colocar minha bandeirinha. Ninguém pisou nesse chão ainda. Caramba, cara, o que eu posso construir aqui é muito diferente do que eu poderia construir em qualquer outra área, ortopedia, desportiva, que eu já tinha passado. Desportiva, que principalmente. Tem anos. Exato. De ação, né? Eu falei, caramba, isso aqui pode ser muito bom. Mas não foi por isso só. Foi porque eu comecei a perceber e eu ficar com raiva de não ter aprendido isso antes. Eu falo, como é que eu não aprendi isso antes? Como é que nunca ninguém me ensinou que a gente pode dar qualidade de vida no fim de vida de alguém, que o paciente ele tem que ser visto, avaliado e abordado como um paciente que tem uma biografia, que ele não é uma doença. Porque na ortopedia eu vi o cara como entorse de tornozelo. Ponto. E uma lesão de ligamento, e um pós-operatório, e ponto. E tava tudo ótimo para mim e pro paciente. Tava tudo bem, o paciente ele só queria sair da minha frente e voltar a jogar bola. Aqui não. O meu paciente ele não quer só isso, ele quer um monte de outras coisas, ele precisa de um monte de outras coisas. E que se eu não souber dar para ele, ele vai sofrer. E eu não vou ter outra oportunidade. E eu não vou ter outra oportunidade. E não só isso, a família dele vai sofrer mais do que deveria por a gente não ter feito a coisa certa por ele. Então é uma abordagem biopsicossocial, espiritual com o paciente e com família. E com a equipe. E eu falei, isso aqui é um negócio maravilhoso. É uma missão de vida e eu preciso ser muito bom nisso. Então, essa é uma dica que eu dou para todo mundo. E toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu falo. Que assim, decida ser bom, sabe? É uma decisão. Ser bom no que você faz é uma decisão. Não é um dom. Não é uma iluminação divina. Só depende do quanto você está disposto a se dedicar para aquilo. Eu não sou melhor do que... Eu nunca quis ser melhor do que alguém. Eu sempre quis ser o melhor possível para os meus pacientes, para minha equipe. Não só por eles, porque a nossa enfermaria tem 10 leitos. Aquilo fez tanto sentido para mim, aquilo mudou a minha vida e ressignificou a minha profissão num nível que eu falei, eu preciso mostrar para o mundo que é assim que se faz. Porque o que é feito de bobagem com esses pacientes não está escrito. As pessoas fazem muita besteira com pacientes, as pessoas aumentam o sofrimento de pacientes. Você falou do domiciliar, quantos pacientes seus muitas vezes estão em distanásia? Porque a equipe não entende o que é cuidado paliativo. Sim. Né? Faleceu a mãe de um amigo meu agora, que ela ficou 2 anos em cima de uma cama, sendo mantida viva artificialmente, sem nenhuma qualidade de vida. E ninguém falou sobre cuidado paliativo com essa família. Isso é um erro. Ele tem que ser percebido como um erro, sabe? Então, você perguntou das mudanças ao longo do tempo. Foi isso, foi a decisão de construir uma equipe de excelência, de me tornar um protagonista dentro dessa equipe, porque hoje os médicos que chegam lá, os profissionais de outras profissões, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, eles me tratam, eles me respeitam como professor, como uma autoridade dentro do serviço, nessa área. E isso não é um pedido, isso é uma conquista. Isso não é um cargo, isso é o que você falou, é como eles me enxergam.
Autoridade não é o que você é como o outro te vê. É o que você constrói, né? Você construiu e ele tá te vendo. Exato. Então, eu só me tornei uma autoridade porque os outros perceberam isso em mim. Eu não me intitulo de jeito nenhum, né? Até porque não existe a especialista em cuidado paliativo. Eu nem posso dizer isso, porque na fisioterapia não existe especialista ainda. Uma construção. Mas enfim, então essas foram as construções ao longo do tempo. Tem barreira até hoje. Tem barreira. Certeza. Por quê? Porque nós somos uma enfermaria de 10 leitos, dentro de um hospital de 15 andares. Então, você acha que o hospital inteiro sabe paliar os pacientes? Não. Sabe indicar para cuidado paliativo? Não sabe. Então, às vezes, a gente é chamado para discutir um caso, as equipes torcem o nariz, ou as equipes não paliam, não mandam quando tem indicação. É uma dificuldade e uma briga diária ali, mostrar para as pessoas a importância de simplesmente fazer a coisa certa, porque deixar de paliar um paciente que tem indicação de ser paliado é errar com ele. Ponto. Não tem desculpa. Não, e não, porque vocês estão no mesmo prédio, digamos assim, né? Tipo, isso pode acontecer no andar de cima. Exato. Não é uma coisa assim, a gente pode paliar ou pode não paliar. Não existe isso. Uhum. Se ele tem indicação de ser paliado e você está fazendo eutanásia com ele, você está errando com ele. E é isso que as pessoas ainda não enxergam. Então é uma construção e uma conscientização que a gente tenta fazer todos os dias. E, principalmente, é um hospital escola, né? Então, cada mês é uma leva de profissionais novos que a gente tem que sensibilizar ali e trazer para o nosso lado para que eles sejam os multiplicadores dessa consciência onde eles estiverem. E tem funcionado bem. É difícil, mas tem funcionado bem. Deve ser como se fosse uma peneira, né? Porque, com certeza, isso é uma coisa que eu levo muito em consideração, porque existem pessoas que falam, eu me dediquei a isso e não deu certo. Com certeza você tá lá fazendo um trabalho de excelência porque você buscou ser o melhor pra você mesmo, não pra provar pra ninguém. Falou, eu vou ser o melhor. E com certeza passam alunos na sua mão que você olha e fala assim, esse cara não sabe o que ele tá fazendo aqui. Ele não vai seguir isso daqui, mas ele tá passando por aqui. Porque ele é uma peneira. Ele às vezes passa uma peneira e existem gente que não vai seguir esse caminho. Que nem você falou, você sabe que é errado, mas tem gente que prefere seguir outro caminho, Exatamente. Né? E não significa que o seu trabalho não está sendo valorizado. Significa que cada um está fazendo o que acha ser melhor. O que acha que tem que fazer. E a gente não pode responder pelo outro, a gente responde pela gente. A gente fala, eu vou fazer o meu melhor, eu vou buscar ser o melhor, né? Mas quantos hospitais hoje no Brasil você sabe, fala assim, olha, esse hospital realmente fazem isso, tem uma equipe igual a nossa? Existe um dado, né, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que, se eu não me engano, mapeou em torno de 200 hospitais no Brasil inteiro. Isso é menos de 10% dos serviços hospitalares com algum serviço ou alguma equipe de cuidados paliativos. E aí, Bárbara, eu vou te falar uma outra coisa que dentro desse dado tem uma situação muito pior, que é as equipes às vezes existem no papel. Por quê? Porque a acreditação do hospital, a avaliação ali, que as certificações que eles precisam receber exigem que exista uma equipe formal de cuidados paliativos. A hora que você vai olhar para essa equipe, eles não sabem nada. Eles não têm formação, eles não têm conhecimento básico, eles não fazem discussões profundas. Eles existem e ponto. A gente tá tentando fazer... Tentando no papel, só no papel. E aí, você perguntou de hospitais. Agora vamos pensar em número de pessoas que precisam de cuidados paliativos e recebem. No Brasil, menos de 5% de todos os pacientes que precisam de cuidados paliativos realmente recebem de alguma forma. Não tô nem falando de excelência, tá? Tô falando de alguma forma. Exatamente. E aí, eu tenho uma pergunta para fazer que eu acho muito interessante ressaltar. A gente veio aí de 2 anos e pouco de pandemia. E eu não sei... Eu perdi meu sogro na pandemia. Eu perdi meu pai também. E eu achei, assim, uma baita de uma falta dos cuidados paliativos com o meu sogro. O que foi no seu hospital que você... E já vamos linkar os dois aí. Sim. O que foi no hospital que você trabalhou? Qual foi a reação? E qual foi a reação com seu pai? O que você viu, assim, você falou... Nossa, a gente ainda é um grãozinho de mostarda, gente. Vamos lá, tem muita coisa pra fazer. Ou você falou, não, a gente até que saiu bem em alguma parte. Não, no nosso serviço a gente saiu muito bem. Eu acho que a gente fez muita coisa boa. Nós tivemos uma das únicas enfermarias de cuidados paliativos Covid durante a pandemia. Uau. Eu não vi isso em praticamente lugar nenhum, a não ser na USP, que eu vi uma no HC.
Nós dávamos suporte às UTIs, nós ajudávamos, a sala de emergência era praticamente na frente do nosso setor. Então, é uma sala de emergência para 15 pacientes. Tinha dia que tinha 62 pacientes dentro. Eu tô falando de 62 pessoas precisando de oxigênio. Você acha que dá conta? Não dá. Você tem que fazer escolha, às vezes, de quem ganha oxigênio e quem não ganha. Então... foi comum eu ter que acolher meus residentes que saíam chorando, que não estavam dando conta de ver tanta gente morrer. E aí você pergunta, e o cuidado paliativo dentro disso? Ele acontece, por exemplo, quando eu tenho um paciente, muitas vezes que tem uma demência avançada, totalmente acamado, que veio de uma instituição, e um cara de 40 anos, e eu só tenho um ponto de oxigênio. E eu não posso ter dúvida de para quem dar esse oxigênio. E eu não posso ficar mal com a decisão de dar esse oxigênio pro cara mais novo. Porque faz parte do meu trabalho. Até porque esse idoso com demência talvez não tivesse indicação de oxigênio, nem se não fosse pandemia. E é isso que as pessoas não entendem. Isso é muito interessante. É isso que as pessoas não entendem. E às vezes a pessoa tá ali entubada, ou numa máscara não inalante, ou numa VNI, sem nenhuma indicação, tirando um recurso que, mesmo que ele não fosse dado para outra pessoa imediatamente, custa dinheiro, ocupa um leito. E ele está sendo mal utilizado, ele está gastando dinheiro público, eu trabalho em hospital público, ele está gastando dinheiro público de forma inútil. E eu não estou falando que, é importante dizer isso, não é a pessoa que não merece. É que não há indicação para aquilo, mas há indicação para um monte de outras coisas que aquela pessoa não está recebendo. Acho que simploriamente explicando para quem está assistindo, e se você não é da área, basicamente falando como se você tivesse uma gripe... E eu estou te dando para tratar um laxante. Não é indicativo do que a pessoa precisa no momento. Exatamente. Às vezes foi colocado de uma maneira errada, um suporte errado, não é o tratamento adequado. E esse tratamento do laxante poderia estar usando para quem precisa. Exatamente. É isso que aconteceu muitas vezes na pandemia. Eu pensava muito nisso e não sabia como estava sendo as ações, porque eu já estava fora do hospital nessa época. E o hospital, caótico, né? Uma loucura. Não permitia visita, né? Todas as reuniões eram feitas online, com as famílias, ou por telefone, ou por videochamada e tal. E você falou, né? A diferença, como eu encarei isso profissionalmente e pessoalmente. O meu pai, ele ficou internado num serviço privado, e eu pude visitar meu pai. Eu pude visitar meu pai todos os dias que eu quis. Eu pude, no fim de vida dele, lógico, né? É diferente também, porque sabiam que eu era físio, sabiam que minha irmã era médica, meu cunhado era médico, então a gente discutia o caso com a equipe diferente. E a físio, inclusive, me conhecia dos cuidados paliativos e tal. E no fim de vida, né, do meu pai, na UTI, eles permitiram que a minha família, eu, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, minha esposa, ficássemos ao lado da cama do meu pai até o último batimento dele. Uau. Quem conseguiu fazer isso com seus familiares na pandemia? Eu não consegui. Quem teve essa oportunidade? Sabe, foi muito dura, a pandemia foi muito dura. Teve gente que não conseguiu nem fazer um mínimo velório, uma mínima cerimônia com o seu ente querido. Tudo isso cabe dentro do cuidado paliativo. Eu tô falando de assistência de fim de vida, de cuidado com paciente e família no processo de fim de vida. Eu tô falando de assistência ao luto, né? Tudo isso é paliar também. E não é... E de quem que é esse domínio, né? De que profissional é esse domínio? Você entende que isso se permeia? Quando eu faço essa pergunta, você pensa no médico, no psicólogo, no fisioterapeuta, no enfermeiro, no assistente social. Agora, se eu ficar lá fechadinho na minha ideia de eu preciso fazer fisiomotora, eu preciso ajustar o parâmetro ventilatório, eu preciso aspirar esse paciente, se é só isso que você sabe, meu amigo, você está fazendo muito pouco pelas pessoas que você atende. Né? E eu acho isso muito interessante, já ressaltando de novo, porque eu não consigo não ressaltar isso. Essa é a importância, muitas vezes, que eu falo do SES. Eu comecei a trabalhar no SES faz pouco tempo, mas eu me apaixonei antes pelo jeito que eles vendem. Por quê? Você pode ser uma pessoa que não era da área da saúde e está tendo conhecimento. Porque o que te fez diferenciar o processo que você passou com seu pai foi conhecimento. Sem dúvida.
Então, eu por exemplo, eu sou a única pessoa da área da saúde na casa do meu marido. Ele tem até, o meu sogro tinha até uma sobrinha que tá fazendo medicina, tá terminando esse ano, mas como ela tá na faculdade ainda, muito... Além de muita carga que eles receberam na faculdade por causa da pandemia, e né? sem experiência também. Sem experiência, nada. Só era a única formada. Então, eu que fiz toda a condução do processo do meu sogro. E foi um processo assim, totalmente caótico, porque ele começou num serviço público de baixíssimo nível e qualidade, e a gente teve que transferir particular, pago, nosso. E mesmo ali no particular, às vezes eu não tinha. E eu tinha que entrar com a característica de, olha, eu sou a Nora, eu sou fisioterapeuta, dá uma pós-graduada, em hospitalar, eu sei, em UTI, emergência, urgência, eu sei o que eu tô falando, eu quero saber. Pra eu poder conseguir tirar informações, pra eu saber. Mas a gente não pôde visitar meu sogro um dia. A gente conversou com ele por videochamada, até meu marido foi... Engraçado, né? Quando a gente era da área da saúde, tem coisa que a gente não repara, a pessoa que não repara. E um dia ele ligou, agradecendo um monte de coisa, meu marido falou, ele tá se despedindo. Eu fiz, capaz. A gente não... Então, a gente que tá tão acostumado, às vezes não repara um detalhe da vida comum, né? Sim. E tanto a gente não pôde visitá-lo, ele ficou 6 dias entubado só, quando ele teve falência múltipla de órgãos, etc. Que no dia que ele faleceu, eu que cuidei da papelada, eu cuidei de tudo, literalmente, da internação até o fim. O cara da funerária me ligou e falou assim, ele tá muito inchado e tudo, a gente pode fazer um procedimento? Eu não sabia dizer se sim ou se não. Por quê? Eu não vi. Sim. E aí na minha cabeça, isso com meu marido chorando na sala, com minha sogra, com meu cunhado, com a família toda estabilizada, e eu no telefone fora da casa, querendo chorar também, óbvio, né? Porque meu sogro, uma das pessoas que eu mais amava na família do meu marido. E aí eu pensando assim, se eu falar não... vai que ele está mesmo. E aí vai ser um trauma a última despedida. Sim. Se eu falar assim... Será que estão me enganando? Grana, mas eu não sei se estão me enganando. Olha onde eu cheguei. É isso. E nessa noite, eu lembro que tem uma hora que eu acordei à noite e eu fiquei pensando nisso. Eu pensei muito nos cuidados paliativos. Eu falei, caramba, o Brasil, ele deve estar, engatinhando. Um bebê de 3 meses em cuidado paliativo. Porque... Se tiver. Exatamente. Porque eu falei assim, faltou apenas uma questão de comunicação visual. Sim. Tanto que no dia, né, quando a gente foi receber a notícia, óbvio que eu estava lá, eu falei pro médico, eu posso entrar? Ele falou, não pode entrar à visita. Eu falei, cara, pensa comigo. Ele tá morto, ele não tá respirando, ele nem transmite mais. Se a transmissão é gotícula, ele não tá transmitindo. Eu me equipo e eu entro, eu só quero ver. Sim. Pra eu poder ter noção do que eu vou... desumano isso, é desumano. Inacreditável. E são decisões técnicas que são desumanas, né? Sim. São regras que são desumanas. Então a gente precisa questionar mesmo. Sim. É isso, né? Eu quero questionar por que tem que ser desse jeito e não de outro. Da onde surgiu essa recomendação que eu não posso ver o meu familiar e tal? Então, a pandemia, ela trouxe pra gente o pior e o melhor do ser humano. Sim, né? Todos os quesitos, né? Todos político, os quesitos. Financeiro, hospitalar, inclusive, saúde. Isso que você falou das funerárias, eles ganharam dinheiro demais fazendo isso. Sim. E é o papel deles, eu entendo. Mas é se aproveitar muitas vezes de uma condição de vulnerabilidade completa de uma família para tirar o máximo de dinheiro possível. E você falou uma coisa que eu queria chamar a atenção, que já que estamos aqui falando para profissionais de saúde, que é uma coisa que não vão te ensinar na faculdade também. Não vão te ensinar, escutou? Não vão te ensinar. Além do cuidado paliativo, que não vão te ensinar direito, é comunicação. E o meu doutorado foi em comunicação, justamente por isso. Porque eu via comunicação de más notícias, né? Especificamente de más notícias. Então, eu avaliei 2.418 médicos sobre conhecimento e a capacidade de comunicar más notícias. É impressionante como 93% se diz não apto a comunicar más notícias. 93%. 93%. É uma autopercepção, hein? E os outros que não perceberam? Os outros 7 mentiram, né, eu acho. Exatamente. Os outros 7 não tiveram capacidade de perceber ainda. Cara, é maluco isso, porque a comunicação, ela é parte do tratamento. Ela não é assim, se eu me comunicar bem, eu consigo melhorar alguma coisa. Não, ela é parte do seu tratamento. Erro de comunicação se torna um erro técnico, muitas vezes. Então, aprendam a se comunicar,
dediquem tempo para estudar comunicação. Comunicação é uma habilidade treinável, também não é dom, também não é iluminação divina. Se você não gastar tempo, dinheiro, às vezes, leitura, você não vai se comunicar melhor. Toda vez que eu dou uma palestra aqui, nesse podcast, eu tô falando e às vezes eu tô preocupado. Será que eu tô falando numa velocidade legal? Se num volume adequado? Se o meu gestual corporal, a forma como eu olho, será que tá certo, tá errado? Às vezes não tem certo e errado, mas eu vou me treinando a ser melhor nas próximas vezes. E se você não para pensar nisso, você vai ser aquele indivíduo que eu tenho vergonha de apresentar um trabalho na frente do professor. Eu tenho vergonha de me expor para minha equipe. E eu costumo dizer que vergonha é medo. Porque só existem 4 sentimentos, né? Na verdade 5, mas 4 sentimentos básicos. Medo, tristeza, raiva e alegria. E vergonha é medo. Medo da crítica, medo do que os outros vão pensar. É medo. Só que a vergonha, ela não te abre porta nenhuma. Ela não te ajuda a ser um profissional melhor, ela não te dá oportunidades, ela não vai te dar mais dinheiro, ela não vai te dar bons relacionamentos. A vergonha só te ferra. Exatamente. Então, como que você cura a vergonha? Como que você melhora a vergonha? Se comunicando melhor, aprendendo tecnicamente como se comunicar melhor. Isso é incrível, né? Porque no dia que a gente descobriu o óbito do meu sogro, nossa, a comunicação foi a base, assim, Tava demorando pra chamar, o médico demorando pra chamar. Na hora que a enfermeira apareceu, eu falei assim, quantas pessoas podem entrar? Ela falou, pode entrar todo mundo da família. Ali a minha cabeça fez assim, ó. Foi. Por quê? Ela nem precisou me falar. Nada. Entendeu? E aí ela me conduziu pra uma sala diferente, que tinha um sofá e não tinha cadeira pro médico. Na hora que eu entrei, porque eu falei pro meu marido que eu ia ser muito justa com ele. Ele pedia pra mim, ele falava, olha, quando você vê no seu olhar crítico aí, que você tá acostumado, quando você vê que vai acontecer uma coisa, me avisa. Na hora que a gente entrou na sala, eu fiz assim pra ele. Como quem tipo, te prepara, entendeu? E aí ele já sentou, tipo, tanto que eu nunca tinha tido a experiência tão próxima, mas eu achei o médico muito bom, assim. Ele não ficou rodeando, ele não ficou floreando, ele foi, olha... Aconteceu isso, nós tentamos, mas infelizmente... E ele falou o nome inteiro do meu sogro, que eu achei muito interessante. Ele não falou só o paciente fulano, porque às vezes a gente precisa de uma confirmação do nome, né? Então ele falou o nome inteiro, ele não resistiu e veio a óbito. Foi tipo, pontual, fui, falei, e estamos aqui para o que precisar. Eu mesma, sendo da área da saúde, eu lembro que eu tava encostado na parede e eu demorei acho que uns 3 minutos, assim, pra poder puxar a alma de volta pro corpo. É muito difícil. Isso é o quê? Comunicação. Eu falo muitas vezes no meu Instagram. Muitas vezes. Às vezes eu fiz uma live uma vez falando sobre fisioterapia domiciliar. E uma moça, ela falou assim, mas do jeito que você fala, então é fácil as pessoas comprarem o seu serviço. Eu falei, não é isso. É que quando eu estou na casa de um paciente, as minhas avaliações domiciliares às vezes levam 2 horas. Sim. Porque o paciente, ele chega com 300 mil exames, a família tá desesperada, não sabe o que fazer, não tem esse contato com o médico 24 horas, tipo, o médico vai passar às 3 horas da tarde. Não existe isso. E eles estão, tanto que eu tenho uma frase que eu sempre uso para meus pacientes, eu falo assim, sabe aquele dia muito quente mesmo, São Paulo, assim, quente? Então, quando bate a brisa gostosa, então, prazer, mano, a minha brisa. Porque eles estão assim, não sei o que fazer. E só de eu sentar e falar, olha, isso aqui você exclui, isso você exclui, aqui é o caminho, vamos aqui, vamos aqui. É isso que tem, é isso que a gente vai fazer. Nossa, o paciente, a família, muitas vezes vai assim, era só isso. A comunicação, é tão simplório. A comunicação bem feita, ela te dá clareza. Ela te... Quando você não sabe se comunicar e quando você não sabe tecnicamente o que fazer, você tá preso. Eu falo que quando a pessoa não sabe cuidado paliativo, e eu divido o cuidado paliativo, quem estuda cuidado paliativo tem que lembrar desses 4 pilares, que é conhecimento técnico, comunicação, humanização, que a gente tá falando muito sobre isso, e o treinamento de outros profissionais. Você a partir do momento que você aprende a fazer a coisa certa, você tem que se comprometer a ensinar outras pessoas, porque motivos óbvios, né? Estamos falando aqui que ninguém sabe fazer esse negócio. E se você não sabe nada disso, você está preso, é como se você estivesse de mãos atadas, amarrado. E o conhecimento, ele é libertador.
E quando você se comunica bem e dá clareza para essa família, para um paciente, é como se você estivesse libertando ele, a cabeça dele que estava amarrada, cheia de pensamentos emaranhados ali. Você está libertando ele para um mundo de consigo respirar um pouquinho agora, entender um pouquinho melhor, até as próximas confusões aparecerem. Sim, porque elas vão aparecer. Claro. Elas só não podem se acumular, mas elas vão aparecer. Claro, é. E eu acho muito interessante isso, porque você citou na base de cuidados paliativos, emocional, religioso, espiritual, né? Tudo tem uma base. Eu vejo que muitas vezes nós, profissionais, eu falo isso muitas vezes para quem me acompanha. Fisioterapeuta, ele tem que ter todo o domínio da fisioterapia, mas ele tem que ter uma vertente na psicologia, uma vertente na nutrição, ele tem que entender. Eu falo, para mim o maior erro básico, todo mundo sai da fisioterapia na ortopedia. O paciente não se alimenta bem, não tem índice de proteína, não toma água direito, está fazendo exercício para fortalecer. Vai fortalecer o quê? Não. Aí o paciente não recupera, tá lá, fez 120 sessões numa clínica. Eu, quando eu saí da faculdade, comecei atendendo uma clínica, o paciente vinha, uma guia, ou 2 guias, 3 guias, 4 guias. Quando eu chegava na 8ª guia, eu olhava e falava, gente, eu tô fazendo alguma coisa errada. Esse cara já era pra ter melhorado. Se a gente pensar que a nossa profissão, ela é um acelerador da reabilitação. Reabilitar, ele vai. Muitas vezes não de maneira correta. Então aí entra o nosso papel. Sim. E eu não tô resolvendo, o que eu tô fazendo? Tem alguma coisa de errado com você. A gente precisa pensar nas vertentes. Já teve paciente que eu ajudei financeiramente, falando, olha, você pode procurar uma assistência social, porque você tem direito a um remédio de alto custo de forma pública. E se você não falasse, ele nunca ia saber. Exatamente. A gente cuida de biografias. Não só de pessoas, de biografia. Quando eu falo biografia, é assim, por isso que eu falo, na ortopedia, eu tratava uma foto do cara. O cara chegou com o tornozelo torcido e tal, essa é a foto da vida dele. Ah, torceu como? Jogando bola, tá. Peguei um frame da vida dele e trouxe pra minha realidade e tô tratando. No cuidado paliativo, é o cara que tem um câncer metastático que chega lá pra mim num fim de vida. E aí, se eu não conhecer a história da vida dele, muitas vezes, quem foi esse cara? Qual era o esporte que ele fazia? Ele fumava ou não fumava? Ele trabalhava com o quê? Ah, ele tem família, tem esposa, tem 2 filhos. Tá bom, mas às vezes, como é que é a relação entre essas pessoas? Sim. Ai, Daniel, mas eu vou ficar me metendo na vida dos outros. É isso que os profissionais não entendem, não é se meter. Sim. Conhecer, você não vai conhecer para fofocar, para julgar o outro. Você vai conhecer para que você possa honrar esse legado, que eu não tô falando que vai ser bom ou ruim. Tem gente que, sim, foi uma pessoa ruim, bebia, usava droga, deixou a família, batia na mulher, nos filhos e tal. Eu não tô aqui pra julgar esse cara por causa disso, mas eu preciso conhecer essa história pra entender por que esse filho não vem visitar, por que essa esposa não quer levar pra casa, por que ele ainda tá no hospital quando muitas vezes ele não deveria mais estar e tá complicando de uma forma que não deveria complicar. Só que se eu não conheço, qual é a religião que ele tem? Ai, Daniel, mas eu tenho a minha religião e se ele falar que é de outra? E o problema é... Cara, você não tá lá pra ser convertido e nem pra converter ninguém. Você tá lá pra entender qual é a religião do cara e proporcionar o alívio espiritual, muitas vezes, dentro da religião dele. Tipo, mas e se ele falar que quer ir na igreja e eu tô só dando um exemplo, pelo amor de Deus, né? Eu sou da Umbanda e ele quer que eu leve ele na igreja. Você leva ele na igreja, cara. Você vai o quê? Queimar dentro da igreja? Acontece alguma coisa? Se eu que sou, sei lá, católico, entro num centro de Umbanda, eu tenho algum problema? Acontece alguma coisa comigo? Cara, eu preciso respeitar as religiões. Sim. E as pessoas têm dificuldade de respeitar opiniões contrárias, crenças contrárias, pensamentos contrários cada vez mais. Isso pra mim é inconcebível. Sim. É inconcebível. Desde um time de futebol até religião, é inconcebível. É a individualidade das pessoas, né? Elas estão muito pra elas, né? Exato. Não existe mais nada, não existe nada. É pra mim, é só o meu que importa. E aí, isso que a gente precisa, é muito louco ter que ensinar isso. Mas como é que eu pergunto qual é a religião do cara? Seu fulano, você tem alguma religião? É sim, não tem outra pergunta. Aí você vai, lógico, você aprofunda. Isso é importante pra você? É uma religião que você frequenta? Você sente falta de algum ritual? Você quer que traga, sei lá, alguém, um pastor, um padre, um rabino, um pai de santo, alguém pra te fazer alguma oração, alguma coisa que o senhor precisa? Cara, uma vez,
Eu acho fantástica essa história, quando fala de religião, porque tem tudo a ver com fisioterapia. A minha paciente, ela chegou pra mim e perguntou, você acha que Deus tá bravo comigo? Eu falei, nossa, mas por que a senhora tá me perguntando isso, né? Ela falou, não, porque eu já não rezo mais como eu rezava antes. E como é que a senhora rezava antes? Eu rezava no altar que eu tenho em casa, ajoelhadinha no altar que eu tenho em casa. Só que agora eu tô muito fraca, eu não consigo mais ajoelhar pra rezar. E eu acho que Deus não me escuta mais do jeito que ele escutava antes, e por isso ele não tá mais feliz comigo. E aí eu falava, mas... E olha que louco, porque a minha primeira reação foi, merda, ela não ajoelha mais. E ela não vai voltar a rezar ajoelhada, porque ela tá muito fraca, já tá numa doença muito avançada. E Deus vai ficar bravo com ela mesmo, talvez. Porque se ela não tá fazendo como tá antes, o que eu vou fazer, né? Não. Aí eu falei, a minha primeira coisa, eu falei, não, eu vou tentar fazer ela ajoelhar de alguma forma pra tentar adaptar isso. Foi a minha primeira reação. Aí, olha como a comunicação é importante. Eu falei, por que a senhora acha que a ajoelhada era diferente de a senhora rezar... Sentada, por exemplo. Ou deitada. Porque ajoelhar era um sinal de um sacrifício que eu fazia durante a minha oração para Deus. Por isso que eu ajoelhar, por isso que eu rezo ajoelhada. É um sacrifício ficar ajoelhada. E aí a minha oração, ela tinha mais sentido por isso. Falei, tá, mas a senhora não vai mais conseguir ajoelhar nesse momento porque a senhora tá muito fraca, não é isso? E o que hoje a senhora consegue fazer? Muito pouco, não consigo fazer quase nada. Ficar sentada sem apoio cansa? Ela, nossa, cansa demais, não consigo ficar sentada sem apoio. É mais difícil hoje pra senhora ficar sentada sem apoio ou ajoelhar quando a senhora tava bem? Hoje ficar sentada sem apoio é mais difícil do que ajoelhar. Então foi isso que eu treinei com ela. Comecei a sentar ela na beira da cama, sem apoio. Ela cansava e tal. E fazia a oração dela com ela sentada à beira-leito. E ela fez as pazes com Deus. Pronto. Tá tudo resolvido. Tava resolvido pra ela, na cabeça dela tava resolvido. Só que se eu não pergunto, e se eu não sei o que perguntar e como perguntar, a minha terapia ela vai ser, sei lá, vamos fortalecer membro inferior, vamos controlar o tronco, puxa o ar, vamos respira. puxar o ar, exatamente. E é isso aí, vai ser o que todo mundo faz e você vai ser mais um na multidão de fisioterapeutas. Depois eu vou agora falando uma experiência minha pra ver aonde chegam os seus ensinos. Depois que eu fiz o curso de cuidados paliativos, eu peguei uma paciente com DPOC. E ela tava assim, hardcore. Já não conseguia fazer mais nenhuma atividade doméstica. Tava difícil, muito difícil. Já usando oxigênio em casa, etc. E ela falou, olha, toda quinta-feira... Eu perguntei pra ela o que ela sentia falta. Ela falou, toda quinta-feira eu ia com a minha filha numa padaria. Mas hoje eu não vou mais, porque eu tenho medo. A minha filha tem medo, a gente anda com oxigênio, tem medo que aconteça alguma coisa. Falei, mas semana que vem a gente vai nessa padaria. Por que não? Vamos na padaria. Eu cheguei na casa dela, tava arrumadinha e tudo, coloquei ela dentro do carro, levei ela pra padaria, com um cilindro, botei ela numa mesinha com a filha. Falei, eu tô na outra mesa, medi tudo, tava tudo certo. Tava com estético, tava com oxigênio, tava preparada, teoricamente, né? Falei, olha, tô preparada. Eu não sei se eu realmente estou, mas estou preparada. Fiquei lá na outra mesa, elas choraram, riram, conversaram, comeram. Eu chorei, ri sozinha na minha mesa também, porque é uma coisa que toca muita gente. Claro. Uma semana depois ela foi hospitalizada e ela veio a óbito. A filha dela, ela fala até hoje, Bárbara, todo mundo me pergunta como foi a minha última semana. E foi maravilhosa. Porque a gente deu start naquele dia da padaria. Legal. Isso é cuidado paliativo. Aquilo pra mim, eu fiz assim, que experiência magnífica é legal. Você olhar pro ser humano sem os seus julgamentos. E eu já falei, uma vez eu dei uma palestra, mini palestrinha aqui sobre cuidados paliativos. Falei, gente, eu nem sou a melhor pessoa pra falar sobre isso. Tenho poucas experiências no domiciliar sobre isso. Mas eu falei, é magnífico você conseguir olhar pro profissional, pra pessoa, você ser um profissional da saúde, porque se você quer julgar, você faz direito. Você vira juiz, se você quer julgar esse paciente. Olhar e falar, tudo bem, é isso que ela quer? Poderia estar fazendo milhares de outras coisas. Para amigos meus, eu devia estar fazendo ciclo ergômetro, eu devia estar fazendo sentar e levantar. Não era isso. É o que faz sentido para ela. A terapia foi a melhor.
A terapia foi a melhor pra ela. E com base nisso, você vê onde chegou os seus ensinamentos, né? Que no interior do interior de São Paulo ali, ó. Cidade Bom de Bordeaux. E aí, eu queria te perguntar hoje, assim, ó. Pra você, o que falta dos alunos? A educação, assim. O que você fala? Nossa, essa chavinha aqui precisa virar. As pessoas precisam entender que estudar isso, que se aprofundar isso. O que hoje você vê? Você fala assim, eu sinto falta disso, eu sinto falta de pessoas mais interessadas, pessoas com comunicação errada, pessoas que buscam isso, comodismo. O que você sente falta hoje no meio que você trabalha e você trabalha com alunos, né? Sim. Você tá como docente. Então, o que você sente falta? Porque eu sempre falo, quem trabalha com docente tem que ter uma pulguinha atrás da orelha. Porque esse seu aluno é o que vai atender a sua mãe. Exatamente. É o que vai atender o seu filho. Então, se a gente pensasse dessa maneira... Hoje, muitas vezes eu falo, o que eu faço aqui no SESC como coordenadora de curso, é porque eu penso, muitos desses nossos alunos, um dia ele pode estar no hospital atendendo meu pai. Ele pode ser o pediatra da minha filha. Eu quero que esse cara tenha a melhor educação que eu puder proporcionar a ele. Eu penso exatamente igual. Porque é o que pode acontecer. E o que você vê que falta, assim, que você fala, nossa, se tivesse mais isso, seria excelente, assim, ou um passo para excelência. Eu acho que é muito importante os profissionais quererem adquirir técnicas, né? O que eu vejo hoje, até com toda essa ampliação de possibilidades de aquisição de conhecimento, né, na internet, é que as pessoas elas estão realmente buscando, né, se capacitar, fazer cursos, mas ainda é incrivelmente diferente a busca por cursos de, por exemplo, bandagem, ventosa, ventilação mecânica, técnicas. E eu não tô falando mal, pelo amor de Deus, hein, gente? Técnicas onde você vai lá, aprende a fazer um negócio e resolver um problema. E isso o que eu sinto falta. E por que os meus cursos, às vezes, não são tão buscados quanto esses? Primeiro, porque você não foi sensibilizado na sua graduação da importância disso. Segundo, porque a maioria das pessoas acham que cuidado paliativo é só para quem tá morrendo. Imagina, mas eu não vou trabalhar com isso. Trabalha desde Trabalha o começo. todo dia você pega paciente dia. com cuidado paliativo. Você a diferença é que se você não sabe que aquilo é cuidado paliativo, provavelmente você não está fazendo um trabalho de excelência, você está fazendo alguma coisa de errado com esse paciente. Então eu sinto falta desse tipo de raciocínio clínico e de um olhar muito mais amplo para o paciente. E eu não sei se eu estou sendo aqui muito, sei lá, viajando muito na maionese com esse pensamento, mas não tem nada de viajante, não. É realmente entender que o seu paciente, ele é um indivíduo que tem todos esses aspectos biopsicossociais e espirituais que eles precisam ser abordados para que, é isso que a Bárbara falou, a gente tenha clareza do que é importante pro paciente. Pro paciente. E não para mim como terapeuta, ou como médico, ou como nutricionista. Às vezes o que o paciente quer... Eu já ouvi isso de um paciente. Eu estava fazendo um sentar e levantar com um paciente que estava com dor, estava com muita dificuldade. E ele virou para mim e fez assim, Daniel, sabe que eu vou morrer, né? Que eu não tô muito bem e que eu entendo que você está fazendo isso com a melhor da boa vontade, mas assim, para mim não faz muito sentido ficar em pé, porque em pé dói. Tudo que eu faço em pé dói. Vamos trabalhar sentado. Sentado eu fico bem. E a minha vontade era pôr ele em pé. Não era a vontade dele. Só que isso já faz alguns anos e a partir de então eu nunca mais deixei de perguntar se aquilo fazia sentido para o meu paciente. Sim. Eu sinto falta desse raciocínio mais clínico, das pessoas se importarem com o paciente. Raciocínio lógico. E o cuidado paliativo, ele parte de princípios que se eu não entender, eu não consigo ser um bom profissional em nenhuma área. Bioética, autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, saber o que eu
o que é uma ortotanásia, o que é uma distanásia, o que é uma eutanásia, que as pessoas confundem tudo e deixam de fazer o certo com medo de fazer eutanásia, mas acabam fazendo distanásia. Então, as pessoas se confundem em conceitos que a gente aprende, às vezes, num primeiro ano de faculdade e que não faz sentido nenhum pra gente, naquela disciplina de bioética, e depois esquecem no resto da vida. E aí ficam aprisionadas de novo na ignorância, e isso acaba impactando no profissional que ele pode ser. Então, eu acho que independente da área que você vai fazer, estuda cuidado paliativo, né? Faça esse exercício de raciocínio clínico, independente do tipo de paciente que você atue, porque vai fazer muita diferença na sua vida profissional, e não só para o seu paciente, mas aquele negócio de autoridade que a gente falou antes, vai fazer diferença na forma como você é visto pelos seus colegas, pelos seus pacientes, pelos familiares dele e por todo mundo. Só para finalizar isso que você está falando, quando você falou no seu Instagram, né? A moça falou, para você é fácil, porque você faz, isso é fácil. É como se, aquele negócio de como se fosse um dom seu, né? Para você é fácil ser assim, mas eu não sou igual a você. Tá bom, mas qual foi o conhecimento que você buscou para ser uma pessoa que tornou isso fácil, né? Hoje, para mim, realmente é mais fácil do que era 10 anos atrás, quando eu não sabia nada. Hoje, eu sou reconhecido dentro do que eu faço porque eu mostro resultado, né? Porque, caramba, você teve um curso comigo, você aplicou no seu dia a dia e você viu que fez diferença. Sim. E é isso que te faz lembrar do que você ouviu e me tornar para você uma referência. Sim. E aí, quando eu falo de ser... Eu vim com a camiseta do Sou Paliativista Raiz, né? Que faz parte do projeto. Esse negócio de ser raiz, Nutella, é uma brincadeira, né? E às vezes as pessoas falam, paliativista raiz, aquele negócio, aquele que faz a qualquer custo. Não, não é isso. É não ficar apenas num negócio bolha de humanização do cuidado paliativo, de romantização do cuidado paliativo, porque o fim de vida tem que ser lindo e tem que ser... Não, às vezes não vai ser lindo, às vezes a gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente deveria fazer, às vezes o paciente sofre mais do que a gente gostaria, mas eu tenho que ter clareza de pensamento, de raciocínio, de técnica, para que, independente do desfecho, eu tenha certeza de que eu fiz o que eu tinha que fazer da melhor forma possível dentro das condições que eu tinha. É isso. E pensando nisso, já você falou sobre os seus alunos. Então conta um pouquinho aí, pra gente dando caminhamento pro fim. Como você trabalha hoje, qual é o seu curso, fala sobre o seu Instagram, fala sobre tudo isso daí, dá uma divulgada, já ajuda as pessoas a buscarem essa sabedoria que nós estamos precisando. Vamos lá, gente. Bom, meu Instagram é @dalveno. Esse é o meu Instagram pessoal e profissional, né? É um lugar onde tem muita troca de experiências. Como ela falou, eu abro caixinha de pergunta praticamente todo dia. Eu gosto de explicar coisas técnicas ali para quem tem dúvidas pontuais ali do dia a dia. Porém, eu também sei que, às vezes, do jeito que eu respondo, com um story, com um post, você pode ter uma sacada assim, mas se você não sabe contexto, se você não sabe princípios, bases, aquilo muitas vezes não faz sentido. Então, por isso que eu criei algumas formas de dar mais conhecimento para as pessoas, né? Então, hoje nós temos uma pós-graduação multiprofissional em cuidados paliativos, que ela é totalmente online, né? Totalmente EAD. Ela tem duração de 1 ano, não tem TCC, então, assim, só não faz quem não quiser, né? Exatamente. A pós-graduação. Tá aberto o caminho. Tá. Então, mandem mensagem no meu Instagram lá. Tem o Instagram do @Cuidados Paliativos Online também, tá? Que é só da empresa mesmo, de cursos. E aí, essa é a pós-graduação. É reconhecida pelo MEC, vai te dar um certificado, uma pós lato sensu. Bacana. Mas aí tem gente que fala assim, Daniel, mas não queria fazer uma pós. Eu queria fazer um curso, ter conhecimento e tal. Então, eu tenho hoje uma mentoria para qualquer profissional. Eu já tive aluno de graduação na mentoria, eu já tive aluno de pós, eu já tive médicos, eu já tive... Enfim, ela é multiprofissional também. Hoje nós temos médico, físio, enfermeiro, psicólogos e assistente social e TO na mentoria.
Legal. Então, é uma mentoria bem multi mesmo. E ela é o quê? Ela tem um curso gravado de cuidados paliativos na plataforma, na área de membros. Tem um curso de comunicação na área de membros, gravadinho lá, para dar base. Para quem fala assim, mas eu tô começando. Ótimo, assiste os cursos. E aí vem para os encontros. Aí a gente faz encontros semanais. É muito legal. Para tirar dúvidas, a galera traz caso clínico, lá no meu serviço me perguntaram tal coisa, eu preciso dar uma aula sobre isso, me ajuda a montar a aula, eu ajudo a montar a aula. Então não é só tirar dúvidas, sabe? É ajudar a estabelecer protocolo, a montar serviço. A gente já montou serviços inteiros dentro da mentoria. Então é muito bacana, tem duração de 2 meses. Quem entra numa turma, eu por enquanto estou dando os encontros da turma seguinte. Entendi. Então a pessoa fica comigo 2 ciclos. E vai ter uma novidade em breve aí, a gente ainda não tem data, mas tem um curso gravado, aí é totalmente gravado, é um curso online de cuidados paliativos multiprofissional que a gente vai abrir nas próximas semanas aí. Então, aguardem. Fiquem ligados aí nas próximas semanas. Esse eu ainda não tenho link, nada. E o que eu tenho feito também, Má, treinamentos, cursos, palestras. É como eu vivo hoje, né? Hoje eu trabalho no hospital, sim, mas hoje grande parte da minha vida é trabalhando com treinamento de pessoas para que a gente tente mudar essa realidade que eu trouxe de que 5%, menos de 5% das pessoas têm acesso a cuidado paliativo. E quando a gente fala da nossa família, eu não quero que, se alguém da minha família precisar ser paliado, ela tenha 95% de chance de cair na mão de alguém que não sabe o que fazer com ela, sabe? Muito alto, né? É um absurdo, é um absurdo. A chance de alguém fazer procedimentos que vão causar, que são não indicados e que vão causar mais sofrimento do que fazer a coisa certa por ela, eu acho que não é esse risco que eu gostaria de correr. Então, as pessoas hoje me contratam para ir fazer cursos, fazer treinamentos, fazer consultorias, montar a equipe em loco mesmo. Então eu viajo às vezes fazendo esse tipo de serviço e tem sido muito gratificante, tem sido muito legal ouvir as histórias depois de como essas transformações têm acontecido para os pacientes, para a equipe, para a família. Bacana. Isso aí, gente. Tivemos mais um papo. Professor muito Daniel Aveno, muito obrigada. Que isso, eu que agradeço. Por ter vindo, por ter compartilhado. Sigam ele nas redes sociais. Sigam lá no Instagram, gente. Isso aí, segue no Instagram. Manda pergunta, se ficou com dúvida em alguma coisa que a gente conversou aqui também, pode ser que tenha ficado. Manda pergunta lá, manda pergunta aqui no nosso YouTube também, aqui embaixo, deixa nos comentários. A gente corre atrás de vocês. Obrigado. Isso aí. Obrigado. Valeu. Obrigado por tudo, viu? Obrigado mesmo. Aguardem o nosso próximo setcast. Vai ter muito conteúdo novo aí, muitos profissionais. Fiquem ligados nos nossos cursos do SES também. Tem várias novidades chegando aí e acompanhem com a gente. Obrigado, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau.